É uma das contradições mais estranhas do comportamento humano. Você passa meses, talvez anos, desejando encontrar alguém que realmente goste de você. Alguém presente. Alguém carinhoso. Alguém que não faça jogos. Alguém que demonstre interesse sem você precisar implorar por atenção. E então essa pessoa aparece. Ela gosta de você e quer estar perto. Responde suas mensagens. Se importa com o que você sente. Faz planos para o futuro. E de repente alguma coisa dentro de você começa a querer fugir. Não porque ela tenha feito algo terrível. Não porque o relacionamento seja abusivo. Não porque exista uma incompatibilidade evidente. Na verdade, talvez esteja tudo indo bem. E esse é justamente o problema. Quanto melhor a relação parece ficar, maior pode ser a vontade de desaparecer. Você começa a procurar defeitos que antes não enxergava. A mensagem carinhosa parece excessiva. O apelido que antes fazia você sorrir começa a incomodar. Uma ligação que antes era aguardada agora parece uma obrigação. Você começa a precisar de mais espaço, mais silêncio, mais distância. E talvez nem consiga explicar exatamente por quê. Quando seus amigos perguntam o que aconteceu, você responde que simplesmente não sente mais a mesma coisa. Mas existe uma pergunta incômoda. E se você ainda sentir? E se o problema não for a pessoa? E se o que está assustando você for justamente a possibilidade de ser amado por alguém que realmente conseguiu chegar perto? Essa possibilidade é difícil de aceitar, porque ela destrói uma narrativa muito confortável. A narrativa de que você simplesmente perdeu o interesse. Porque admitir que está assustado exige olhar para dentro. E, para muitos homens, esse olhar pode ser desconfortável. Existe uma diferença entre não querer um relacionamento e não saber lidar com a intimidade. São coisas completamente diferentes. Um homem pode desejar profundamente uma conexão e, ao mesmo tempo, sentir necessidade de escapar quando essa conexão finalmente acontece. Isso pode parecer contraditório, mas não é. O cérebro humano aprende com experiências. E algumas das primeiras experiências que temos sobre amor, confiança e vulnerabilidade acontecem dentro da nossa própria família. Imagine crescer em um ambiente onde demonstrar sentimentos era perigoso. Talvez você tenha aprendido que chorar era sinal de fraqueza, que pedir ajuda era vergonhoso, que depender de alguém significava ficar vulnerável, que carinho podia desaparecer a qualquer momento, ou que as pessoas que deveriam proteger você também podiam ser justamente aquelas que mais machucavam. Nesse contexto, independência deixa de ser apenas uma qualidade. Ela se transforma em uma estratégia de sobrevivência. Você aprende a resolver tudo sozinho, a não pedir, a não esperar, a não confiar demais, a não precisar de ninguém. E talvez isso funcione durante muitos anos. Você se torna aquele homem aparentemente forte, controlado, independente, difícil de abalar. Você não liga para ninguém, não demonstra ciúmes, não pede atenção, não precisa de companhia para se sentir bem. E existe algo sedutor nessa imagem, até que aparece alguém que realmente importa. Porque uma relação saudável exige exatamente aquilo que você passou anos evitando: vulnerabilidade, presença, dependência mútua, confiança, intimidade e, principalmente, a possibilidade de ser ferido. É nesse momento que seu sistema interno pode entrar em conflito. Uma parte de você diz: finalmente encontrei alguém. Outra responde: cuidado, não chegue tão perto. Você vai perder sua liberdade. Você vai se machucar. Você vai depender dela. E se ela for embora? E então surge uma sensação estranha. Você não está necessariamente deixando de amar. Você pode estar tentando recuperar a sensação de segurança que acredita ter perdido. Por isso, algumas pessoas começam a criar distância justamente quando o relacionamento fica mais íntimo. Elas precisam de uma desculpa. E o cérebro é extremamente criativo quando precisa justificar uma decisão emocional. De repente, aquela pequena característica que nunca incomodou começa a parecer insuportável. A pessoa fala demais, ou fala pouco. É carinhosa demais. É independente demais. Não gosta das mesmas músicas. Não tem exatamente o estilo que você imaginou. Você começa a analisar o relacionamento como se estivesse avaliando um produto. E quanto mais procura, mais encontra. Porque quando queremos justificar uma fuga, qualquer detalhe pode virar prova. Ela não é exatamente o meu tipo. Ele não é tão interessante quanto eu imaginava. Talvez eu tenha confundido paixão com amor. Talvez eu precise ficar sozinho. E talvez algumas dessas coisas sejam verdadeiras. Nem todo relacionamento que termina é causado por medo. Às vezes, simplesmente não existe compatibilidade. Esse ponto é fundamental. Não devemos transformar toda a vontade de terminar em trauma de infância. Mas existe uma diferença importante entre perceber uma incompatibilidade real e começar a fabricar defeitos para justificar uma fuga que você não entende. Uma maneira de perceber essa diferença é observar o momento em que a vontade de fugir aparece.
Ela surge depois de uma briga específica? Depois de descobrir algo realmente incompatível? Ou aparece justamente quando a outra pessoa começa a demonstrar mais amor? Quando ela diz que quer construir algo com você? Quando fala sobre futuro? Quando começa a depender emocionalmente da relação? Quando você percebe que agora existe algo real a perder? Se o medo aumenta exatamente quando a intimidade aumenta, talvez exista algo além da simples falta de interesse acontecendo. E existe outro paradoxo. Você pode começar a desejar que a outra pessoa goste menos de você. Parece absurdo, mas é compreensível. Se ela estiver distante, você consegue desejá-la sem se sentir ameaçado. Se ela estiver ocupada, você sente saudade. Se ela não responder imediatamente, você pensa nela. Se ela demonstrar menos interesse, você volta a sentir aquela necessidade de conquistá-la. Mas quando ela está completamente disponível, a dinâmica muda. Agora não existe mais caça. Existe proximidade. E proximidade exige presença. É possível que você tenha passado tanto tempo desejando ser escolhido que nunca tenha aprendido o que fazer depois de ser escolhido. Essa é uma das partes mais difíceis da intimidade. Conquistar alguém pode ser emocionante. Ser amado exige outra habilidade: permanecer. E permanecer significa permitir que alguém conheça partes suas que você normalmente mantém escondidas. Significa admitir inseguranças. Significa dizer quando algo machuca. Significa pedir espaço sem transformar espaço em abandono. Significa aceitar que relacionamento saudável não é fusão. Você não precisa perder sua identidade para amar alguém. Esse talvez seja um dos maiores erros cometidos por homens que têm medo de relacionamentos profundos. Eles imaginam que intimidade significa perder liberdade. Mas uma relação saudável não deveria exigir que você deixe de ser uma pessoa para se tornar metade de um casal. Você pode amar alguém e ainda precisar de tempo sozinho. Pode querer dormir sozinho algumas noites. Pode passar algumas horas sem conversar. Pode manter seus amigos. Pode ter seus hobbies. Pode precisar de silêncio. Ter limites não significa amar menos. Às vezes, significa justamente criar condições para conseguir permanecer. Porque quando você acredita que precisa estar disponível o tempo inteiro, a intimidade pode começar a parecer sufocante. E então você foge. Não da pessoa, mas da sensação de estar perdendo a si mesmo. Por isso, uma das soluções pode parecer contraintuitiva. Em vez de desaparecer, converse. Você não precisa explicar tudo perfeitamente. Pode simplesmente dizer: eu gosto de você, mas estou percebendo que tenho ficado assustado com a proximidade. Essa frase pode parecer vulnerável. E é, mas talvez seja justamente esse o ponto. Relacionamentos não são construídos quando duas pessoas fingem não ter medo. São construídos quando duas pessoas conseguem falar sobre seus medos sem transformar o outro em inimigo. E isso também significa reconhecer que o medo não pertence necessariamente a apenas uma pessoa. Às vezes, um relacionamento cria um ciclo. Um se aproxima, o outro se afasta. O primeiro percebe a distância e se aproxima ainda mais. O segundo se sente ainda mais pressionado. Então se afasta novamente. E os dois começam a interpretar o comportamento do outro como prova de que estavam certos. Ele não se importa. Ela está tentando me controlar. Ele é frio. Ela é carente. Ele não sabe amar. Ela não me dá espaço. E talvez ninguém esteja tentando machucar ninguém. Talvez duas pessoas estejam apenas tentando proteger suas próprias inseguranças. Por isso, culpar apenas aquele que foge pode ser tão simplista quanto culpar apenas aquele que procura proximidade. O problema muitas vezes está na dinâmica que os dois estão construindo juntos. E existe algo profundamente humano nisso. Porque, no fundo, todos nós carregamos versões mais jovens de nós mesmos. O adulto que está tentando construir um relacionamento pode carregar dentro de si uma criança que aprendeu, muito tempo atrás, que confiar era perigoso. Essa criança não sabe que agora você cresceu. Não sabe que agora você pode escolher. Não sabe que uma pessoa diferente pode amar você sem destruir sua autonomia. Ela apenas reconhece o padrão. Alguém está chegando perto. Perigo! E talvez seja por isso que algumas reações parecem desproporcionais. Você sabe racionalmente que aquela pessoa não fez nada, mas emocionalmente alguma coisa dentro de você quer correr. É nesse ponto que autoconhecimento se torna importante. Não para encontrar uma desculpa para permanecer em qualquer relacionamento, mas para descobrir se você está terminando porque realmente não quer aquela pessoa ou porque está tentando escapar da vulnerabilidade que ela representa. Essa pergunta pode mudar tudo. Eu realmente não quero essa relação? Ou, eu quero essa relação, mas estou com medo do que ela exige de mim? Não existe uma resposta universal. E você não precisa permanecer em um relacionamento apenas porque alguém é uma boa pessoa. Mas também não precisa destruir algo bom simplesmente porque sentir-se amado despertou um medo antigo.
Talvez o caminho esteja entre esses dois extremos. Você pode amar e manter espaço, pode se aproximar sem se dissolver, pode ser independente sem ser emocionalmente inacessível, pode admitir medo sem transformar esse medo em uma decisão definitiva. E talvez o verdadeiro amadurecimento emocional de um homem comece exatamente quando ele percebe uma coisa: fugir é fácil. Explicar por que fugiu também é fácil. Difícil é ficar tempo suficiente para descobrir o que realmente estava acontecendo dentro dele. Porque talvez você não esteja fugindo de um relacionamento ruim. Talvez esteja fugindo de um relacionamento bom que finalmente encontrou a parte de você que passou a vida inteira tentando não precisar de ninguém. E talvez essa parte não precise ser destruída. Talvez ela só precise aprender pela primeira vez que estar perto de alguém não significa perder a si mesmo. Às vezes, amar é exatamente isso. Não deixar de ter medo. Mas aprender que o medo não precisa decidir por você.